poxa. Mas é verdade, eu fui sempre muito bem tratado lá no The Fifths, né? Quando eu ia lá, eu ligava para a Valéria, Valéria, aqui não tá legal, aqui eu era um consumidor fofoqueiro, né? Bom, né? Embaixador da marca, é importante. Agora eu quero a minha parte em descontos também. Fala com a Renata do marketing, ela que cuida disso. Renata. Faz uma promoção para a turma do Grupo Lumen. A gente é bem grande o grupo, né? É verdade. Hoje 1.565, então tá bom. Quantas? 1.565. É grande o nosso grupo. Pois é. Quando me partem vagas lá, olha, estou lançando uma vaga sigilosa, não conta para ninguém. Eu falo, é difícil ter sigilo para 1.500 pessoas, né? É quase impossível. Sim. Bom, mas vamos lá, vamos começar. Bem-vindos aí a mais... Para quem não conhece, o Grupo Lumen é um grupo de RH, né, que hoje tem um número razoável de participantes, né? E a nossa intenção é trocar informações de mercado, vagas, currículos, dentre outras coisas, né? Não liga não que eu paro às vezes de falar, é porque eu preciso permitir que as pessoas entrem aqui, tá? Então, dá um delay. Tá. Então, a ideia hoje é trazer a Cláudia Meirelles, que hoje é diretora da Itaúsa, né? E a Valéria, que é diretora do The Fifths, ou ela tem até novidades, né, para contar para nós, né? Mas são profissionais mega experientes que já passaram por empresas de serviços, farmacêuticas. A Valéria não, a Valéria está no fast food. Então, elas têm muitas boas histórias para contar. Então, eu começo. Cláudia, você começa se apresentando, depois a Valéria, e a gente bate um papo. Quem não for falar, eu peço que desligue o microfone, mas a qualquer momento pode pedir pelo chat, que a gente libera para fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade, aqui é um bate-papo, não é um monólogo, não. Perfeito, perfeito. Bom, então, primeiro, boa tarde para todo mundo, né? É um prazer estar aqui. Eu faço parte do Grupo Lumen, então é bem bacana poder conversar para o grupo e olhar as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente fica ali no WhatsApp só nos nomes e é bom conseguir unir os nomes aos rostos. Como eu estava comentando há pouco, né? Antes da gente começar a gravar, eu atuo em RH já há algum tempo, há mais de 30 anos, e tive experiência em diversas empresas, tanto empresas de serviço, como empresas farmacêuticas, e atualmente eu sou head de recursos humanos da Itaúsa Investimentos. A Itaúsa é a holding controladora do Itaú Unibanco, da Duratex e da Alpargatas. Então, eu cuido das pessoas que são responsáveis por fazer esse controle das empresas. Então, eu não cuido diretamente daquelas empresas, como eu comentei, mas das pessoas que são responsáveis por fazer essa consolidação. Então, é um grupo de mais ou menos 100 pessoas, e é uma empresa, eu vou falar assim, bastante interessante de se trabalhar, porque eu trabalho diretamente com os acionistas, com os donos, né, e reporto diretamente para eles. É uma empresa brasileira, então tenho tido aí uma experiência muito boa profissional. Mas eu vou dizer que aí ao longo dos 30 anos de carreira, a gente já viu muita coisa que vai ser legal poder compartilhar aí com vocês e até trocar, né? Algumas dessas coisas até aconteceram com algumas de vocês que estão aí na audiência, então eu acho que vocês vão lembrar também. Mas é isso, então para mim é um prazer estar aqui. E aí, Valéria, o que você tem para falar inicialmente? Bom, primeiro, boa tarde, né? Prazer estar aqui com vocês. Paulo, agradeço a oportunidade da gente realmente conversar, né? Porque todas as pessoas que trabalham com gestão, direta ou indiretamente, elas são gestoras de pessoas, né? Porque todos os negócios estão relacionados a gente estar cuidando de quem está trabalhando com a gente. E tem as pessoas que especificamente trabalham no departamento de RH, né? Nesses 30 anos, eu trabalhei próximo de pessoas. No McDonald's eu trabalhei com treinamento e com marketing, e então é legal trocar com a Cláudia, que tem
profundidade maior no mundo do RH, né? E com todos os nossos amigos que eu tenho certeza vão poder compartilhar também cases, situações, como é que saíram desses momentos de tristeza, né? Ou como que a gente faz para ter mais momentos de alegria no nosso trabalho, né? Então, oficialmente hoje, eu estou como diretora associada da Primora, que é uma empresa que a gente faz o job hunting e trabalha com outplacement, para dar suporte para os RHs. A gente tem boas pessoas que a gente está assessorando na transição de carreira, né? E eu estou fazendo exatamente isso, uma transição da minha carreira, né? Então, a partir de hoje, eu não sou mais funcionária do The 50s, né? O The 50s fica aí no meu coração, vou continuar torcendo, mas como nas temporadas, né, mudam os artistas, eu fiquei lá 4 temporadas, e agora tem uma turma nova que assumiu a companhia, né, eu desejo muito sucesso para eles, né, então vocês estão ouvindo de primeira mão. Fora que a sua carreira acadêmica, né, você também está seguindo para esse lado, né? Eu estou como professora, lecionando na pós-graduação da São Camilo, estou lecionando no ING, que é o Instituto de Negócios de Gastronomia, que é ligado à Faculdade Roberto Miranda. Aliás, o Roberto está lá, no Vale do Silício, que a gente vai ter uma unidade da ING lá. Eu espero muito ser convidada para lecionar lá, no Vale do Silício. Vai ser um privilégio, a escola é linda, o lugar que ele está montando lá é sensacional. A gente já teve oportunidade de ver por vídeo algumas coisas que ele já foi mostrando, né? São cursos na prática. Então, a gente vai ter restaurantéria semana que vem, que é um curso de gestão para pessoas que vão começar a tocar restaurante ou que já têm negócio, mas ainda precisam melhorar seus processos, né? E a gente tem a oportunidade de ter profissionais super bacanas, tem o Isaac do Paris 6, tem gente bem bacana que a gente vai contar um pouco da nossa experiência em restaurantes. Legal, Valéria. Agora eu vou começar com a Cláudia. Cláudia, me conta uma história feliz aí do RH, da sua experiência na Adidas, que é onde eu te conheci, né? Acho que uns 4 anos atrás, ou na Itaúsa, fica à vontade aí. Depois a gente vai para a parte ruim do negócio, né? Deixa ela para o meio para dar uma esquentada, né? Tá bom. Não, acho que eu vou contar até um pouco para trás, entendeu? Eu acho que uma das histórias mais felizes, assim, da minha carreira e que me gerou bastante realização, porque ela perdura até hoje, né? Então, acho que é muito bacana essa história. Eu trabalhava na Arthur Andersen, então, quer dizer, ali mais para o começo da minha carreira, e trabalhava na área de recursos humanos, e dentro da área de recursos humanos da Arthur Andersen, eu era, na época, sei lá, uma analista, uma coordenadora, e tinha toda a equipe de recursos humanos, e eu era responsável não só pela parte do pessoal administrativo, mas também pelo pessoal que prestava auditoria, pessoal que prestava consultoria. Então tinha aí uma amplitude bem grande. Na época era uma empresa com quase 2.000 funcionários, então era muita gente aí para olhar. E uma das áreas aí do negócio resolveu fazer uma ampliação e mudar, e eles resolveram criar uma área de outsourcing para financeiro e para folha de pagamento, né? Não era recursos humanos no começo, era folha de pagamento. E o sócio veio conversar comigo, veio me explicar o que ele precisava, tal. Aí eu pensei na menina que era analista de folha de pagamento, ali na Arthur Andersen, que estava escondidinha no trabalho dela de analista de folha de pagamento já há alguns anos. E eu falei assim, puxa, ela tem potencial para isso, mas eu duvido que talvez internamente alguém vai falar, ela, com aquela história de que santo de casa não faz milagre. Aí eu fiz o seguinte, eu falei para ele, olha, eu tenho uma pessoa muito legal para te indicar, mas deixa primeiro eu olhar, eu vou fazer uns testes, porque aquela época eu estou falando década de 90, né, gente? Então, a gente aplicava teste, tinha teste de QI, tinha teste de tudo que era coisa, né?
E a Arthur Andersen, sempre num patamar, ela queria sempre os melhores, né? Então, ela tinha que se sair muito bem nesses testes. Aí eu cheguei para ela e não contei o que era. Eu simplesmente falei assim, olha, eu queria te convidar para participar, para me ajudar. Ela era muito minha amiga, eu falei, eu queria que você me ajudasse aqui. Eu preciso fazer uma validação de um teste que a gente quer começar a usar, e eu preciso que você faça para mim a bateria, mas eu preciso de 3 horas suas. Ela, claro que eu te ajudo. Então, ela estava com a cabeça livre, ela não estava preocupada, ela não estava pensando em nada. Bom, resultado, ela foi maravilhosamente bem, como eu previa. Né? Ela foi maravilhosamente bem, foi super acima até daquela média que a gente precisava. Aí eu peguei, fiz uma conversa com ela e falei assim, o que você acha disso, disso, disso? Ela falou, nossa, não sei, será que vão me dar oportunidade? Eu falei, vamos lá, vamos dar sim. Aí eu fui lá, conversei com o sócio de novo, apresentei todo o processo, ele falou, tá bom, se ela é tudo isso mesmo que você quer falar, eu quero conversar com ela, mas antes convence o seu chefe, porque eu acho que ele vai me matar quando eu falar que eu quero levar ela para mim, né? Aí a gente conseguiu, fui lá com jeitinho, conversei. Bom, resultado, ela hoje continua, a Arthur Andersen não existe mais, mas a Arthur Andersen foi incorporada na Deloitte, que é hoje considerada uma das Big Four aí do mercado. Ela continua, então ela já tem 20 e tantos anos, 25, ela tem 30 anos de empresa já, e ela hoje é uma sócia da Deloitte. Então foi uma história muito feliz, uma história para mim de muita realização, e eu acompanhei a carreira dela mesmo depois de sair. Hoje nós somos grandes amigas. Ela, nesse meio tempo, ela se formou, porque para você ser uma sócia numa empresa, uma Big Four, você tem que ser contadora. Então, ela ainda fez uma faculdade de ciências contábeis mais velha, com filhos e tudo mais, se tornou sócia. Tem uma carreira brilhante, é extremamente bem reconhecida no mercado e internamente na Deloitte, e hoje ela é quem lidera na Deloitte toda a iniciativa para mulheres em Big Four. Então, é muito bacana isso, é uma história que eu falo, uma história muito feliz, de carreira, de acreditar, de você realmente dar as oportunidades para as pessoas certas, e aquela pessoa, quando ela acredita e vai, e eu lembro que muitas vezes ela falava assim para mim, você jamais vai se arrepender dessa oportunidade que você está me dando. E a vida dela mudou da água para o vinho. Na época ela morava, eu acho que, sei lá, no Jardim Miriam, ela tinha uma vida muito diferente da vida que ela tem hoje. Hoje ela é uma pessoa que viaja, que fala inglês, que tem uma vida maravilhosa. Então, assim, para mim é a história mais feliz que eu tenho, assim, uma das histórias, né, mas essa envolve o que eu curto, que é desenvolvimento de pessoas, e ver aí o crescimento de todo mundo. Então, acho que é bacana essa história. Eu queria chamar a Vanessa Fati para dar um testemunho da sua ex-gestora, já que vocês disseram que trabalharam juntas lá atrás, né, no Tonzini Freire, né? Isso. Vamos lá, Vanessa. A Cláudia sempre foi uma pessoa de realmente de dar oportunidade, assim, eu já estava no escritório quando eu conheci a Cláudia, e a Cláudia sempre foi olhar a equipe, identificar o perfil de cada um, né, querer entender um pouco o expertise de cada um da sua equipe. Acho que ela conseguiu dar foco dentro do escritório, né, não tinha, o escritório não tinha... precisava de um diretor de recursos humanos para fazer, de fato, colocar a bola no campo e fazer as coisas acontecerem. Então, a Cláudia, ela conseguiu dar uma cara para o escritório, tanto é que as pessoas tinham orgulho de trabalhar com a Cláudia, né? Eu falo que a Cláudia, até hoje, é minha mentora, né? Eu tive muito orgulho de trabalhar com ela. Ela conseguiu me desenvolver demais, né, de dar direcionamento na minha carreira, né, de puxar a orelha, né, ela faz isso muito bem. Eu acho que é muito importante o gestor fazer isso, né,
Não adianta sempre dar tapinha nas costas. Então, foi uma grande honra de trabalhar com a Cláudia, né? A gente acabou se tornando amiga, e ela fez brilhantemente o trabalho dela, e dentro do escritório, até hoje as pessoas nos ligam para falar isso. Como vocês fazem falta aqui, né? Porque ela criou os projetos, os programas que faziam sentido de verdade, tanto para o organizacional, quanto para as pessoas, né? Na parte de desenvolvimento mesmo. Eu acho que é o papel de um diretor de recursos humanos, né? Olhar para a organização e olhar para o desenvolvimento das pessoas. Então, a Cláudia faz isso brilhantemente, assim, dentro das assim eu vou ficar envaidecida. Estou adorando isso. É merecido, Cláudia. Quem quiser abrir um vinho, tá, para ficar mais solto, pode abrir, tá? Fica à vontade, bate um papo aí. Aí eu falo assim, né? Aí eu passei por algumas organizações, né? E aí eu tive, infelizmente, alguns gestores que eu falava, ai, que falta que Cláudia Meirelles faz na minha vida, né? Porque que eu sinto muito, assim, que eu acho que gestor de verdade tem que olhar com carinho para a sua equipe, né? Tem que desenvolver, tem que olhar aqui a dificuldade, pegar às vezes na mão, né? E cuidar, né, da equipe e procurar fazer o melhor para cada um, né? Então, eu acho que esse é o papel de verdade de um RH. Então, tem muitas empresas que ainda não estão preparadas para ter um diretor de recursos humanos. Eu acho que esse é o papel de vocês que são diretores. Valéria, conta agora para nós uma linda história, parecida com o lanche de vocês lá, ou era de vocês, né? Não, o lanche continua bom, a batata continua boa, porque o time que ficou lá vai continuar fazendo, né, Ale? O Alexandre está aí, trabalhou com a gente lá, fez muito do trabalho inicial, e a gente deixou um legado, né? O Ale deixou, a Carol que está aí, muitas pessoas que já saíram, e as pessoas que estão lá vão fazer novas, lindas histórias, né? Essa é a vida é cheia de ciclos, né? Mas eu queria contar uma história, porque é muito legal, a gente pode contar 1 milhão de histórias de pessoas que a gente ajudou a pessoa a se achar, a se tornar protagonista, porque ela quis, ela aceitou, ela acreditou nela e ela foi. A gente só faz uma partinha da história, o resto é com a pessoa, né? Mas eu tenho uma história do Pizza Hut muito legal. Eu tive uma oportunidade, quando eu cuidava da parte de recrutamento e seleção, de criar um programa lá, junto com o departamento de marketing, que se chamava Programa Ativa Idade. O Programa Atividade surgiu numa conversa de bar, a gente pensando, vamos fazer alguma coisa social, vamos criar alguma coisa bacana, mas diferente, porque todo mundo trabalha com jovem, com primeiro emprego, e a gente já tinha o programa Iniciação, uma coisa diferente. E aí, meu gerente de marketing era ligado no São Paulo, e o Luiz Fabiano, um jogador de futebol, ele foi criado pelo avô, pelo seu Benedito. E aí ele queria também fazer alguma coisa de ajuda, de um programa social. Aí a gente juntou as coisas e a gente criou o programa Atividade, que era dar a oportunidade de trabalho para idosos, para pessoas acima de 60 anos de idade. Mas não é qualquer pessoa, não, tinha mais. A gente fez uma parceria com a Secretaria Municipal de São Paulo, de Assistência Social. Eu fiz um curso de como trabalhar com o idoso, de como fazer... E eu ia fazer seleção, sabe onde, Paulo? Nos albergues da prefeitura. Então, ali na Marginal Tietê eu ia fazer seleção, lá no Pari eu ia fazer seleção, para tirar aqueles idosos do albergue. Muitos nordestinos vêm para São Paulo tentar a sorte, e muitos ficam com vergonha e acabam não conseguindo ter sucesso aqui como eles esperavam, e por vergonha eles não querem voltar para lá. Muitos perdem os documentos, a prefeitura tem que ajudar a refazer os documentos. E aí a gente teve a oportunidade de fazer seleção lá dentro, trazer essas pessoas para trabalhar no The 50s. Eu vi histórias de pessoas, eu tinha um funcionário no aeroporto de Guarulhos, que daí ele alugou um apartamentinho, saiu do albergue, arrumou uma namorada, gente, e o melhor de tudo, ele voltou a ter contato com a família.
sabe? Ele ia morrer sozinho aqui num albergue se não fosse aquela oportunidade. Gente, olha, não é um trabalho meu, foi um trabalho de time, foi um trabalho de marketing acreditado, empresa acreditada, os gerentes das lojas comprarem, acolherem esses senhores. Ainda tem, se vocês forem no Shopping Eldorado, ainda tem senhoras trabalhando lá, né? Esse é um projeto que lá existe ainda. É tão legal essa diversidade, a gente poder juntar as gerações, porque fast food é um lugar onde a gente trabalha com muitos jovens. E por que a gente não pode juntar? A dona Gisela, que ela entrou como recepcionista na loja ali da Bandeirantes, né? E aí, em paralelo, a gente ainda criou um outro programa. Pode emendar em outra história, Paulo? Fica à vontade, por favor. Outra história, né? Você tem 1h30, 90 minutos para falar o horário de vocês. Histórias. Não, mas é só porque faz junção essas duas, né? A Pizza Hut é um lugar muito feliz de trabalhar a questão de social, de responsabilidade social, de criar coisas bacanas. E aí, junto com o Zani também, que cuidava do marketing lá, a gente criou um programa de PCD. A gente patrocinou um filme que chama Uma Lição de Amor, com o Champagne, que ele era um autista, que tinha uma filha. É um filme antigo, mas tem lá no YouTube ainda, né? E aí foi muito legal, porque a gente fez a mesma coisa. Ir nas instituições, entrevistar as pessoas, porque elas não tinham condições de vir fazer as entrevistas. E aí a dona Gisela, estuda para fechar, porque a dona Gisela, ela era recepcionista na loja da Bandeirantes, né? E o filho dela, que é PCD, ele é autista, ele trabalhava na loja do Ibirapuera, dentro do shopping Ibirapuera, pertinho, uma loja da outra. Ele trabalhava como recepcionista no balcão. Ele falava dos clientes, a recepção dos clientes, sabe? Então, tudo que uma mãe quer com um filho que tem alguma limitação diferente do habitual do mundo, é que ele tenha independência, que ele tenha receita, que ele tenha respeito. E então, essas duas histórias de trabalhar com os idosos e trabalhar com os PCDs foram, sabe, enchem o coração da gente de amor. Você fica grato de ser útil, de participar de uma coisa dessa. É um presente. Cláudia, já emendando esse assunto, ação social, você tem alguma história nesse sentido? Na Itaúsa, na BRH também, não sei se vocês trabalham nesse sentido também. Conta uma história para nós. Eu acho que sim. Vamos falar aí, talvez, de aprendizes, né? Eu também valorizo muito, na época da Arthur Andersen, a gente também criou a posição de senhor estagiário, que a gente brincava, né? Mas a gente chegou a fazer contratação de pessoas aposentadas, lembra disso, Van? Foi super... foi no Tozini ou foi na Arthur Andersen? Eu já nem sei. A gente trabalhou com jovem aprendiz só. Não, foi na Arthur Andersen. Foi na Arthur Andersen que a gente criou a posição de pessoas aposentadas. Então, a gente contratava aposentado. Mas não, eu tenho uma tendência a trabalhar com jovens. Eu gosto muito de trabalhar com jovens. Eu digo assim, que se eu não estivesse em recursos humanos, certamente eu estaria trabalhando com educação. E eu tive a felicidade de estar num grupo, hoje, atualmente, que tem tanta coisa que a gente pode fazer, porque ele é tão grande, ele tem tantas ações, tantas coisas de verdade que são feitas, e como eu trabalho direto com os acionistas, um deles é presidente numa ONG que se chama Associação Comunitária Despertar, é uma história linda, ali no Jardim Vilas Boas, que fica... perto de Diadema, para vocês terem uma ideia, né? É São Paulo ainda, mas é perto de Diadema. É uma comunidade bem carente. E o que nós temos lá hoje? Nós temos uma casa grande, que já tem quadra, tem várias coisas, e nós fazemos a complementariedade do horário escolar de adolescentes. Então, é muito bacana, e eu fui convidada para fazer parte do conselho consultivo dessa ONG, então eu já estou lá há 1 ano e pouco.
Então, para mim, eu estou conseguindo unir as duas coisas, o que é muito bacana, né? Eu estou conseguindo unir o meu trabalho, né? O trabalho de recursos humanos que eu amo, que eu adoro, que eu acho que eu não vou deixar nunca, mas também tendo a oportunidade de trabalhar com os jovens, que é o que eu gosto, e nos meus momentos até de trabalho. Então, eu divido, e um dos trabalhos muito bacanas que a gente está fazendo é a inserção desses jovens nas empresas. Então, eu tenho feito um trabalho muito forte com o grupo de empregabilidade de lá, para que a gente possa preparar cada vez mais esses jovens, não como o CIE prepara, é uma coisa diferente mesmo, a gente faz uma complementariedade, o contraturno que a gente fala do horário escolar. Então, muitas vezes, gente, é incrível, a gente tem que ensinar português e matemática lá, porque a escola onde eles estão é tão carente que eles não conseguem. Então, nós acabamos suprindo também isso através das atividades que a gente tem. A gente não dá aula de português e matemática, mas a gente faz a complementariedade do estudo desses jovens através das atividades que eles têm. Eles fazem design, web design, eles fazem... aprendem a como olhar um computador por dentro, eles curtem muito essa coisa, eles têm música, eles têm esporte, e a gente agora está revigorando para ter mais coisas que eles possam fazer, cidadania, então isso é muito bacana, e eu tenho um desses jovens, ele veio trabalhar com a gente na Itaúsa, no final de 2018, como jovem aprendiz numa área de compliance, e ele foi tão bem, gente, tão bem. Sabe um menino que é um primor, assim? Todo mundo lá ama o rapaz de paixão. Ele virou quase assim o filho de todo mundo. E agora, durante a pandemia, foi uma alegria que a gente fez com que ele passasse de aprendiz para estagiário, porque ele está na faculdade. E para ele isso foi uma alegria, porque imagina, ele ganhava um salário mínimo como aprendiz, agora ele tem uma bolsa de estágio que foi mais do que o dobro do que ele ganhava, com todos os benefícios da Itaúsa, o que é muito bacana, e vai ter a carreira dele já direcionada para essa área de compliance. Então, assim, a gente está mudando a vida desses jovens. Aí, a gente conseguiu trazer mais 2 jovens que começaram com a gente no meio da quarentena, coitada delas, elas não aguentam mais fazer capacitação do CIE, porque a gente adiantou toda a capacitação do CIE, então quando a gente voltar no presencial, acho que elas vão ficar aí, sei lá, uns 4 meses sem precisar ir na capacitação, porque o CIE está adiantando toda a capacitação antes, né? E elas estão indo super bem, apesar de ainda não ter tanto vínculo com a empresa. E aí eu lembro que um dos meus acionistas falou assim, puxa, Cláudia, mas por que você escolheu que elas começassem pela área de secretariado, né? Porque eu pedi para que elas entrassem via o pool de secretárias. Eu falei, porque elas nunca trabalharam na vida, elas nunca fizeram nada. Aí ele parou, pensou, ele falou, nossa, você tem você teve uma visão boa, porque o que vai acontecer? Elas vão ficar lá, elas vão poder auxiliar todas as equipes, e a gente vai poder identificar e ajudá-las a identificar com que área que elas se dão melhor, e até ajudá-las no direcionamento da faculdade. Então, se de repente uma tiver mais vocação para números, se uma tiver até vocação para RH, tiver vocação para RI, então, assim, a gente vem formando esse programa internamente, e para mim, assim, é poder unir as duas coisas, sabe? Tá muito bacana. Eu sempre tive um pouco esse sonho de poder unir o que eu gosto de fazer, mas que eu preciso para viver, né? Porque eu também preciso viver, mas também com alguma coisa que me dá prazer. Então, eu vou dizer que isso é algo que me dá muito prazer, de ver o desenvolvimento desses jovens e saber que a gente vai mudar a realidade de vida, não só deles, como das famílias. As mães dessas meninas, quando a gente está fazendo alguma call com elas, a mãe dessas meninas ficam felizes. As mães agradecem, uma das mães, quando a gente aprovou as meninas, ela foi até a Despertar, e ela chorou na frente da diretora lá da Despertar, ela falou assim, você não imagina
o que essa oportunidade para minha filha vai mudar a nossa vida, né? A vida da família inteira. Então, assim, é emocionante, eu me emociono toda vez que eu falo dessa história, porque, para mim, e assim, eu não estou fazendo nada mais do que contratando alguém para trabalhar lá, porque a gente precisa delas também, entendeu? Mas se a gente pode mudar a vida de alguém, por que não fazer, né? Então, e a gente vai aumentar. Se Deus quiser, a gente vai ter mais empresas, a gente vai conseguir fazer muito mais para inserir esses jovens aí no mercado, né? Eu queria chamar agora a Cíntia Arjona. Espero que, se ela estiver de pijama, que seja Dolce Gabbana, pelo menos, né? Essa é chique, né? Ela é chique. Tem um brechózinho lá na Dolce Gabbana, excelente, pessoal. R$3.000 na camiseta, quando eu fui lá. Super! Abre a câmera, Sim. Cíntia, para a gente te Vamos, ver. Cíntia. Eu preciso ir. Não estava esperando por isso, viu, Paulo? Eu falei que todo mundo participa, né? Não tem jeito. Que linda, que saudade. Também. Olha, gente, não estava preparada, não, mas seguimos. No improviso. Você tem uma história legal com a Cláudia na Adidas, já que você trabalhou muito tempo com ela lá? Trabalhei bastante. Acho que a gente tem muito para compartilhar. Faço das palavras da Van minhas palavras. Acho que a Cláudia tem aí essa coisa boa de conseguir identificar o potencial em todo mundo. Sobre uma história, não comigo, né, mas a nível de empresa, acho que sempre pensando no todo. Acho que uma coisa bem bacana que aconteceu na época que a gente trabalhava foi a implantação do programa de diversidade. Então, nós éramos uma empresa que não tínhamos esse programa, e eu lembro que a primeira vez... Eu acho que falhou, né? Travou, Cíntia. Cíntia está entre nós. Bom, vamos esperar que ela volte, né? Se ela não ficar, é capaz de ela estar falando uns 10 minutos sozinhas, aí que você percebe que você caiu, e tem que começar toda a história de novo. E da onde que você parou, né? Essas lives, eu falo que isso está sendo muito engraçado nas lives, né? Porque a gente não sabe. Aí, de repente, você continua, eu fico sempre perguntando, vocês estão me escutando? Aí vou passar para a Valéria de novo. Valéria, me conta de um processo seletivo ou de um colaborador que você olhou para ele e falou assim, por que eu estou na área de RH? Nossa, puxa, tem vários. Deixa eu ver quem está aqui participando, porque eu convidei, já que eu estava me despedindo do 50s, eu aproveitei e convidei um monte de gente do 50s para fazer despedida, porque com pandemia não tenho nem direito à festa de despedida ainda, mas calma, a pandemia vai passar e a gente vai fazer, né? Depois eu vou chamar o Ale para contar umas histórias do que a gente fez para formar pessoas, né, Ale? Foi muito legal. O Célio, do Rio de Janeiro, eu acho que ele está conectado com a gente. O Célio, ontem, quando eu mandei uma cartinha me despedindo das pessoas, aí ele... ele aqui, tá aí, tô vendo. Ele me mandou uma mensagem muito linda de despedida, né? E aí você fala, nossa, amanhã eu vou falar sobre alegrias do RH, essa é uma delas, né? Eu contratei o Célio para a primeira loja do Rio de Janeiro, lá para o Barra Shopping. Nem tinha loja, sentada lá no meio do shopping, lá nos sofazinhos do shopping, fazendo seleção. E aí eu perguntei para ele o que ele queria ser, né, Célio? E ele falou, eu sou garçom, né? Eu falei, não, você tem que querer ser gerente, você tem que querer crescer, né? E às vezes a gente não percebe as virtudes que a gente tem, e aí um simples fato da gente pôr essa ideia na cabeça da pessoa que já existia, na realidade, trazer à tona, né? Hoje o Célio é o gerente principal da unidade de Niterói, uma loja linda que está indo super bem, né? E é um privilégio ver, sabe? Porque a gente vai fazendo parte da história do Célio, né? Aí Célio casa, daí Célio tem filho, daí, sabe, estuda. É um privilégio poder ver o crescimento das pessoas e ver quantas pessoas vão se tornando pais, mães,
vão se formando, fazendo faculdade, né? Você vai fazendo parte da história, é uma grande família, e o que a Cláudia falou, a gente mexe na família, né? Então, quando a gente tem 1.800 funcionários, na realidade, a gente está falando de 1.600 famílias, porque a gente está impactando pessoas que estão por trás. Se o relacionamento da empresa for respeitoso, se o ambiente for bom, essa pessoa vai voltar bem para casa. É um ciclo virtuoso, né? Então, tá aí o Célio que, né, teve uma história bacana lá, Célio, para você. Mas não tem nenhuma história triste, Valéria, que te deu muito trabalho? Nossa, tem histórias de, às vezes, você erra, sabe, Paulo? Você fala assim, nossa, fulano é perfeito para essa função, mas é só você que acha, sabe? Porque a pessoa não quer, ela não quer, e você insiste, e aí você acaba correndo o risco de demitir uma pessoa porque você, sabe, mãe, super protetora? Não, você tem que ser isso, filho, você tem que ser isso. E não é verdade, né? Tem que ser o que faz razão para ele. Então, eu já tive situações de mais imaturidade na carreira, claro, de acabar demitindo pessoas que depois eu falei, como assim ela está indo bem na outra empresa? E aí você se autoanalisa e fala, putz, tá vendo? Tinha que trabalhar melhor, entender que ferramenta que eu não dei para a pessoa, o que eu não fiz para aquela pessoa não ficar. Em compensação, tem casos que a pessoa é fênix, né, sabe? Ressurge das cinzas. Você coloca a pessoa certa no lugar certo, aí você fala, uau, eu sou demais. Não, você não é demais. A pessoa acreditou nela, a pessoa trabalhou, né? Mas você ajudou um pouquinho naquela caminhada, né? Sabe que quando eu entrei no 50, né? O 50 ele nasceu de um brasileiro apaixonado por hambúrguer, né? Então, não tinha manual, não tinha manual de RH, não tinha cargos e salários. O gerente tinha o cargo de garçom. Aí tinha um gerente garçom para o dia, um gerente garçom para a noite. Era assim. E o que esse gerente garçom fazia? Ele era segurança. Ele abria a porta, as pessoas entravam, eles vendiam, ele fechava a porta, vinha o pessoal da ProSeguro, enchia lá o malotinho com dinheiro e levava embora. Ele não tinha ideia do que era um PNL, o que era fazer compras, o que era um demonstrativo de resultado, o que era fazer CMV, escala de line bar, mão de obra, nada disso. Eles eram seguranças, né, que ganhavam bem para abrir a porta e eram muito bons de salão. Sola de sapato, gasto. Sabe aquele gente gentleman que te atende, que cuida de você, que te acolhe na mesa, que te carrega no colo? Isso eles eram. Eu tinha duas escolhas, né? Demite todo mundo e começa programas de trainee e vamos trazer uma moçada que tem faculdade, porque eles não tinham. Eu tinha um gerente que ele não tinha feito até, ele tinha feito até o Jair tinha feito até a quarta série primária, eu acho. Então, ele não tinha estudo formal, mas ele tinha habilidade de varejo, de cuidar. E a nossa escolha foi eu ter a oportunidade de montar um PDG, que é um Programa de Desenvolvimento Gerencial, e ensinar esse gerente tudo. Então, como que é venda, como que faz venda sugestiva, como que eu calculo a projeção, como que compra. O Ale me ajudou muito, porque a gente ensinou para eles como controlar estoque. Então, cada departamento foi me ajudando, a gente foi escrevendo os manuais, formando. Muitos desses gerentes hoje têm negócio próprio. Montaram seus restaurantes, sua barraca de tapioca, sua hamburgueria lá em Fortaleza, sua hamburgueria em Campinas, porque ele se tornou um administrador. Então, estar no RH e poder desenvolver as pessoas, o varejo permite você fazer uma faculdade de administração sem fazer faculdade, porque você aprende de vendas a impostos, a custo de matéria-prima, mão de obra, aluguel,
manutenção e você chega na margem de lucro, no EBITDA da unidade de negócio, né? Então, essa parte do trabalho, para mim, é um privilégio de fazer. Ale, conta um pouquinho dos estoquistas e da dica secreta. O que é a dica secreta que a gente falou lá? Boa tarde aí a todo mundo aí, né? Bom, eu trabalhei no Fifths, né, durante um bom tempo aí, quase 11 anos. E a Val, né, foi ela quem me contratou, inclusive, né, deu a oportunidade, foi muito legal. E a Val, ela tinha uma coisa bem interessante, às vezes, né, quando ela vinha para minha sala, entrava, eu falava lá, vem a Valéria inventando alguma coisa. Mas era uma coisa legal, sempre ligada a essa coisa do desenvolvimento. Então, ela vinha, ela falava assim, Ale, tive uma ideia. Aí eu falei, ixi, lá vem mais trabalho, quer ver? Ela, e se a gente fizesse isso? Você acha que daria certo, tal, enfim. Então, uma das coisas na minha área, né, que ela deu a ideia, e depois eu vou falar dos resultados, foi, como o departamento de compras estava crescendo, e ela veio com a ideia de falar assim, olha, vamos aproveitar os estoquistas e você treinar? Falei, Val, mas eu vou treinar estoquista a ser comprador? Não, você vai ver, vai dar certo, enfim, eu te ajudo, e começamos o processo. E aí todas as pessoas, a gente só contratava pessoas externas se ninguém da empresa, mas não só de estoque, não quisesse ir para a área de compras, né? E toda a minha equipe, eu cheguei a ter uma equipe de 8 pessoas em compras, né, que comprava de tudo, normalmente tinham vindo do estoque. E hoje eu fico contente, agradeço a Val, né, pela oportunidade, enfim, de ver. Hoje, por exemplo, o gerente de compras, né, que é o Júnior, né, Val, lembra como ele é estoquista? O gerente de compras do Fogo de Chão, ele foi um estoquista, né, que começou com a gente, foi, né, passou por todos os treinamentos, o gerente de compras que estava em outras redes, no Mundo Verde, o Carlão está no Mundo Verde, ele é o gerente de compras do Mundo Verde. Então, tem várias empresas aí, né, grandes até, e eram pessoas que eram estoquistas, e aquela pessoa que a gente via realmente que queria crescer dentro da empresa, enfim. Esse foi um trabalho de RH que eu acho super importante, e pegando aí algumas coisas que foram faladas aí, eu acho que é importante a função do diretor de RH, desde que também o presidente da empresa compre a ideia, porque ter uma pessoa de RH aonde ela quer fazer e não tem, né, um direcionamento do superior, coisa que, graças a Deus, a gente teve, né, Val, e agradece muito aí ao Gustavo, ele sempre acreditou nessa coisa do crescimento, de investir, né, e só para terminar, os gerentes, hoje eu sigo até hoje no meu trabalho de consultoria, hoje eu estava falando com a responsável de RH da rede da 1900, da pizzaria, de implantar, Val, o nosso treinamento de gerentes para os gerentes de lá, e ela adorou, né, toda essa coisa. É muito legal isso, de ver o crescimento, né, então, realmente, né, eu acho que RH em qualquer empresa, quando é bem investido, quando é bem feito, com pessoas capazes, que parece que a Cláudia aí também, né, recebeu elogios aí, ela ficou com vergonha, mas, né, mas é muito importante, né, realmente para a gente também, né, enfim, para todo mundo, a empresa só tem a ganhar com isso. Isso aí é meu depoimento da Val, ela chora, viu? Ela começa a chorar às vezes. Como eu diria, a Regina Dorriguello, ela participa comigo com a mediação toda semana, né? Mas hoje é o aniversário dela, eu disse que cantaria parabéns ao vivo para ela, ela assumiu. Ah, olha só. Não cantaria ao vivo, não. Mas eu queria chamar alguém, só tem elogios, né? A gente precisa chamar alguém isento, né? Cadê a Janaína Paulino? Está por aí, Janaína? Queria que você fizesse como diz a minha parceira de moderação, uma provocação para a Cláudia Meirelles.
Ai, meu Deus. Tô aqui sim, Paulo. E olha, eu gosto muito mais da Regina, porque o aniversário dela é hoje, que o meu aniversário também é hoje. Olha, parabéns, hein? Obrigada, obrigada. Felicidades, hein? Obrigada. Bom, eu estou aqui acompanhando todas as histórias com muito, como eu posso dizer, com o meu coração bem quentinho, porque eu venho do varejo de alimentos também, de alimentos e bebidas, de Starbucks, que tem uma história muito bacana, vem com uma história bem romantizada, né, desde a época da Maria Luísa, com Outback, e com toda a criação de toda a estratégia de treinamento e desenvolvimento de gente. Então, eu acho que eu não tenho nenhuma pergunta provocativa, na realidade, né? Eu tenho só que ouvir todas as histórias que todo mundo vem contando para somar a algumas histórias que eu tenho de Starbucks ou até de Ben & Jerry's, que foram duas marcas muito importantes aí na minha vida profissional. Então, eu estou ouvindo com muito carinho todos os depoimentos de vocês. Estou muito feliz de ouvir a Valéria, de ouvir o Ale, enfim, estou muito feliz de estar aqui e ouvir todas essas histórias. Eu tenho uma história Starbucks. Quando eu fui visitar a Janaína lá, eu tomei tanto café, sem açúcar, que eu fiquei uma semana sem conseguir tomar café depois. Mas, poxa vida, se você fosse visitar a Valéria, com certeza você teria comido muitos hambúrgueres. Então, né, eu tinha que oferecer a melhor experiência ali para você, te oferecendo todos os cafés que eu tinha, né? A Valéria está em dívida comigo, mas depois eu falo com a Renata, que é a gerente de marketing dela, sobre esse assunto. Tranquilo. Pedi muitas batatinhas, muitas batatas fritas, essas que eu gosto. O Alexandre, Cláudio, ele chegou a visitar produtor de batata até na Argentina, para ensinar o produtor que tipo de batata que a gente usa no 50s, a batata florão, levar um equipamento para medir sólidos, para poder receber a batata, e a gente faz do jeito antigo, né? Do jeito da batata, né? De descascar e cortar todos os dias a batata na loja, né? Isso faz assim, as pessoas pensam assim, mas por que essa batata chegou ruim? Porque batata é um ser vivo, a batata não é congelada, né? Pelo menos na temporada 1, 2, 3, 4. E aí a máquina tem se aperfeiçoado, e eu acho que uma hora ela vai invadir, porque o delivery está tudo. Mas até hoje é uma história de batata da vovó, né? Você sabe, essa história da batata, Valéria, é super interessante, que eu trabalhei com a Thaís Boletini, que é uma pessoa que trabalhou com vocês, né? Trabalhou, A Thaís mora no meu coração, se tornou uma amiga pessoal. E a Thaís, quando eu a conheci, num bate-papo entre amigos, que é amigo de amigo, de amigo de amigo, né? E a Thaís também tem uma história aí com o Outback. A Thaís, ela falava muito essa questão da batata. E assim, alguns anos atrás eu não entendia, né, o quanto era tão forte a questão da batata. A batata do The Fifties sempre foi muito gostosa. Então ela falava muito da história da batata, que é um ser vivo e tal. Então é bem interessante você falar isso. Você viu que o treinamento funciona no Fifties, porque todo mundo é catequizado, né? A Márcia também está aí, a Márcia é a nossa gerente de produtos lá no Fifties, né? Ela quem cria as receitas, sabe aquela batatinha trufada, aquelas batatinhas com monte de tempero, ela que fica criando. Se vocês quiserem produtos novos, já aproveita e pede para ela criar uns produtos novos para a gente. Eu queria agora chamar a Cláudia para a conversa de novo. Cláudia, você já teve aquele colaborador? É a mesma pergunta que eu fiz para a Valéria, que deu muito trabalho para você, que você teve vontade de falar assim, alguma coisa do tipo, volta para o mar, oferenda, alguma coisa. Olha, Paulo, você sempre tem, né? Você sempre tem. Eu vou dizer uma coisa, eu tive sempre muita sorte nas equipes pelas quais eu passei, mas eu tive uma dificuldade com um que foi bem interessante. Ele era um homem mais velho que eu, já tinha, acho que uns 30 anos de empresa,
quando eu cheguei, e eu acho que em alguma instância ele tinha, aí eu nem vou comentar de que empresa ele é para não expô-lo, né, mas e eu não sei se ele tinha expectativa dele em algum momento ocupar essa posição, e eu acabei vindo do mercado, mas eu sei que assim, desde o dia que eu cheguei, ele só conversava comigo, é óbvio que eu sou toda expansiva, então eu reúno equipe, faço. Ele vinha, ele ficava ali quietinho, falava sim, não, as respostas eram todas monossilábicas. Tá bom. Aí eu comecei a perceber que não era só comigo. Então eu falei, bom, não é só comigo, não vou achar que é persecutório, que é só comigo, é com várias outras pessoas. Mas eu tentei, ó, eu vou falar que eu tentei 1 ano, depois teve um desfecho, mas eu tentei durante 1 ano. Teve gente que falou assim, só você para tentar 1 ano. Eu já tinha resolvido a cara da Vanessa, porque a Vanessa sabe que eu sou assim mesmo, eu tento até onde dá, entendeu? Mas eu vou falar que eu aprendi, tá, Vanessa? Que eu até fui mais rápida dessa vez, tá? Porque senão eu teria postergado. Mas ele só falava comigo por e-mail. Então, ele, por exemplo, sabia que eu adorava almoçar com a equipe. Dava 15 para meio-dia, ele mandava o e-mail assim, estou indo almoçar. Eu recebia pelo e-mail que ele estava indo almoçar. E eu nem pedia isso para mim, cada um almoça na hora que quer. Eu curto almoçar com a equipe, mas nem sempre a gente consegue. Mas assim, ele nunca se esforçou de seguir um pouquinho o horário que a equipe tinha para almoçar. Então, dava 15 para meio-dia, ele ia embora. Tudo bem, eu acho que cada um almoça com quem quer, não vou, tudo bem. Mas isso era com tudo que acontecia era por e-mail. E isso porque a gente sentava assim na mesma régua, eu estava numa ponta da régua, ele estava na outra ponta da régua. Não tinha uma distância, dava para ele até puxar a cadeira para trás e falar, gente, estou indo almoçar. Não, tinha que ser por e-mail. Fora isso, várias outras coisas que aconteceram, eu conversava com ele falava assim, não, porque fulana não sabe o que está fazendo, ciclana quer passar a perna em todo mundo, ele só conseguia ver as coisas ruins de todo mundo, ele raramente chegou para mim, eu não vou falar nunca, porque isso é impossível também, mas raramente ele chegou para reconhecer alguém, para falar que alguém estava fazendo alguma coisa bacana, ao invés de me ajudar, até porque ele era um mais sênior da equipe, em termos de tempo, em termos de idade e tudo mais, ele não conseguia desenvolver a pessoa que trabalhava com ele, foi muito difícil. Os meus pares, às vezes, vinham para mim e falavam assim, Cláudia, como que você aguenta? Eu falei, não, ele está se adaptando, vai ver que ele ainda não entendeu um pouco como é meu estilo. Bom, eu só sei que eu tive que tomar a decisão, é óbvio que eu alinhei com todo mundo antes, com os meus chefes e tudo mais, e fui fazer o desligamento dele. Naquele dia eu tive a certeza que eu esperei demais para tomar aquela decisão, sabe, Paulo? Porque a primeira coisa que ele disse, ele falou assim, não, eu não aceito essa demissão, eu vou falar com o fulano de tal é o meu chefe, porque ele tem que reverter essa decisão. Aí eu virei e falei assim, fulano, eu sou a sua gestora, a decisão é minha. É óbvio que eu compartilhei com as pessoas que eu tinha que compartilhar e me deram autonomia para tomar essa decisão. Essa decisão é minha. Não tem que reverter situação. Assim, a gente conversou diversas vezes. Hoje, o modelo que eu tenho não é o modelo que você se encaixa. Eu não posso ter uma pessoa da equipe totalmente desagregada do resto da equipe, porque ele me causava N problemas. Às vezes, eu passava o dia inteiro resolvendo os problemas que ele causava, não só na equipe de RH, como as outras equipes, né? Mas, olha, isso para mim foi bem frustrante, sabe, Paulo? Porque
ter uma pessoa do seu lado que você percebe que tudo aquilo que ele podia fazer para me atrapalhar, sabe, remar ao contrário? E eu estava conhecendo a organização, eu tinha que conhecer as pessoas, eu queria acertar, é óbvio. Então ele errava, às vezes, coisas propositadamente só para me dar trabalho para consertar, para me desculpar, e eu tinha que ir lá. Assim, o azar dele, vamos dizer assim, é que eu sou uma pessoa assim muito tranquila com isso. Todo mundo que trabalhou comigo e trabalha, né? Aqui a gente tem a Van, a Cíntia que trabalharam comigo, mas ao mesmo tempo tem a Lilian, acho que ela ainda está aí ao vivo, que ela trabalha comigo atualmente. Todo mundo sabe que eu digo assim, gente, nada é impossível, nenhum erro ele não vai ser consertado, entendeu? A gente pode deixar de pagar a folha, a gente pode deixar de fazer qualquer coisa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir desculpa. Entendeu? A gente pede desculpa. Até quando vão aceitar as nossas desculpas? Aí é uma questão da resiliência também da organização, né? Mas eu acho que eu tive que pedir desculpas por ele, né? Por coisas que ele gerou, umas 3, 4 vezes naquele ano. E foi muito difícil. E ele não assumia que era dele, ele ainda falava que era das outras pessoas da equipe. Então ainda estava causando todo esse mal-estar. Então, gente, olha, eu vou dizer que foi bem complicado, mas naquele momento que ele me desafiou no desligamento, eu tive a certeza que eu estava tomando a decisão certa. E de lá para cá, depois, em termos de experiência, eu só percebi o quanto mudou o clima da equipe, o clima as pessoas vinham me dar parabéns. Eles falaram assim, a gente nunca achou, a sua antecessora nunca tomou essa decisão, e ele ainda desrespeitava ela na frente dos outros, e ela nunca tomou uma decisão. Acho que ela tinha trabalhado com ele uns 4 anos. E vieram me dar parabéns. Aí eu pensei, eu falei assim, Cláudia, acho que você também está aprendendo aí ao longo da tua carreira que tem decisões que não adianta. Por mais que você tente ajudar a pessoa, por mais que você queira que a pessoa se desenvolva, que ela olhe, que ela entenda o que está acontecendo. Eu até fui sincera, expliquei, falei para ele, olha, eu vou te dar um protagonismo maior na equipe, você vai ter maior exposição. Nada disso adiantou, nada disso adiantou. E foi bem triste, sabe? Pena que eu não consegui recuperar. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Para mim, isso é uma frustração quando eu não consigo, de fato, recuperar alguém, porque eu acho que, e não por vaidade, nem por nada, é que eu acho que às vezes as pessoas ficam tão fechadas em crenças, em conceitos meio pré-concebidos, que ela não consegue se abrir para o novo, ela não consegue olhar as coisas de forma diferente. E aí foi uma grande tristeza para mim, assim, em termos de gestão, disso ter acontecido. Mas é a vida, né? C'est la vie. Eu queria agora passar essa pergunta da Cristina para você, Cláudia, e depois a Valéria também pode completar e dar o parecer dela, sobre quais são as principais competências que os RHs buscam em um profissional. Vocês podem usar o case da Itaúsa, do Defivits, fique à vontade, tá? Você sabe, Paulo, que eu posso até usar. Eu estava ontem eu fiz 2 apresentações ontem, uma logo cedinho e uma à noite, né? Porque também eu tenho que tentar conciliar aí com o meu horário de trabalho, porque a gente está correndo lá até dizer chega. Mas foram 2 apresentações que eu fiz para as turmas de desenvolvimento de sistemas da FIAP. Como vocês sabem, a FIAP aí é a faculdade, talvez das universidades aí que trabalham com tecnologia, uma das mais inovadoras. E eles têm aí a graduação, né? Tem graduação, tem pós-graduação, tem MBA, mas eles me pediram para conversar com o pessoal deles de desenvolvimento de sistemas. Acho que primeiro, segundo ano, dos cursos diurno e dos cursos noturno. Então, eu falei sobre desafios na gestão de pessoas no futuro do trabalho. Foi bem bacana. E uma das perguntas, e um dos temas, e aquilo que a gente quis estimular, falava exatamente disso, né? Falava do que tipo de profissional precisa para o futuro, né? Como que vão ser as organizações?
Então, eu acredito em 3 coisas muito importantes nos profissionais, né? Eu acho que um profissional para o futuro, ele precisa ter um controle emocional muito forte, sabe? Saber lidar com as complexidades, saber lidar com as situações que não vão ser nunca mais, elas vão ser iguais e vão ser constantes. Eu digo que você tem que saber viver meio numa montanha-russa, né? E numa montanha-russa de emoções. E como você controla as suas emoções e como você consegue demonstrar tranquilidade, mesmo estando aqui por dentro um turbilhão, sabe? Mesmo que alguém esteja na tua frente ali, falando aquilo que você acha que não tem nada a ver, ou que pode até estar gerando um preconceito, ou qualquer coisa do gênero. Então, eu acho que uma das características mais importantes é esse controle emocional. Isso vai ser... assim, vai ser crucial para o trabalho no futuro, até partindo do princípio que a gente não vai ter a estrutura que a gente tem hoje, né? Não vai ter hierarquia, não vai ter cargos, vão ser coisas completamente diferentes do que a gente tem hoje. Então, isso eu acho muito importante, que aí entra por dentro de resiliência, entra por dentro de uma série de características. Depois, eu acho que tem que ser alguém que se comunique bem. Tá? Tem que ser alguém que, de fato, consiga expressar aquilo que está sentindo, consiga ser autêntico, consiga, de fato, responder aquilo que acredita e se exponha de uma forma correta. Então, por isso eu acredito que a comunicação também é relevante nesse momento. E que seja uma pessoa extremamente colaborativa, né? Então, colaboração também, na minha opinião. É óbvio que tem N outras características que a gente podia falar, mas quando eu paro para olhar uma pessoa, se eu vou contratar alguém, se eu vou fazer um processo seletivo, eu vou sempre olhar essas características, porque sempre vou pedir exemplos, sempre vou levar a conversa de uma forma para que ele me traga exemplos dessas situações. Para mim, isso é muito importante. Controle emocional, eu brinco que são os 3 Cs aí importantes dos profissionais, né? Controle emocional, comunicação e colaboração. Valéria, qual que é a sua visão? Vamos lá. Eu acho que para que a gente possa ter essa inteligência emocional, né, eu acho que uma coisa muito importante é a gente se conhecer, a gente buscar esse autoconhecimento, porque isso vai facilitar muito a minha relação com o outro, saber quando aquele mau humor daquela pessoa, quando aquela raiva, não é meu, aquilo é do outro ser, né? Se eu me conheço, eu também escolho melhor aonde eu vou trabalhar, com quem eu vou me relacionar, o que eu quero, e com todo o trabalho que tem sido feito hoje, da marca empregadora, a gente tem que olhar para a empresa, porque ela tem os meus valores, ela fala comigo, porque a gente tem a faca e o queijo na mão hoje em dia, para a gente poder olhar e falar, esse tipo de empresa eu não trabalho. E aí, ou essa empresa se modifica, ou ela está fadada a falir. Então, eu acho que o autoconhecimento é uma coisa muito importante, porque a gente pode mudar o mercado, não é o que a empresa está buscando de mim, o que eu estou buscando da empresa também. Então, eu acho que o conhecimento, o autoconhecimento é uma coisa importante. Ser um bom negociador, porque o CLT vai diminuir e nós vamos ser consultores, nós vamos fazer jobs, vamos fazer entregas de acordo com a necessidade da empresa, até porque muitas vezes aquela empresa não tem condições financeiras de manter e não tem trabalho para você os 30 dias. E você pode ser muito mais útil e ganhar muito mais dinheiro se você souber negociar, se você souber se relacionar. Então, você precisa se conhecer para poder saber o que você vai negociar, o que você vai vender, né? E você vai ter que saber co-criar, porque não é seu, você vai ter que ter a humildade, porque você vai estar indo na casa de uma outra pessoa, entrando em empresas novas e entendendo como eles fazem a dança, como eles jogam, como é que você pode contribuir para que você possa co-criar, né? Eu acho que são 3 muito importantes. E para esse profissional do futuro, é óbvio, né? Já é
ponto básico é ser sempre um eterno aprendiz, né? A gente está estudando, entendendo que o mundo muda, que a gente precisa olhar as novidades, né? A gente está no meio de uma crise na pandemia e já está preparando para a próxima. Quem eu sou e como é que eu fico mais forte para os desafios que virão na vida. Eu queria chamar agora o meu amigo corintiano, Sérgio Ricardo. Tudo bem, Sérgio? É gerente da Adelco. Sérgio? Tá de pijama, Sérgio? Bom, eu acho que ele não está lá, né? Paulo, você sabe que, completando isso que a Valéria falou, uma das coisas que eu acredito muito, sabe é que agora faz tempo que a gente não entra num avião, né? Mas eu faço uma analogia do profissional de RH com aquelas instruções de segurança, né, que os comissários de bordo passam quando a gente vai voar, né? Se houver despressurização na cabine, câmera, máscaras de oxigênio cairão. Ponha primeiro em você, depois nas outras pessoas, né? Então, o que a Valéria falou para mim lembra muito isso, sabe? Lembra muito isso, fala muito em termos de primeiro a gente tem que se conhecer, primeiro a gente tem que garantir que a gente tenha essa forma de trabalhar adequada para depois a gente também poder lidar com o outro. Eu acho muito, muito bacana isso que você falou, Valéria, me lembrou ali, até porque eu estou com saudade de entrar num avião, me lembrou, foi na hora, assim. Não é tão cedo que eu acho que a gente vai entrar, né, Cláudia? Mas tá bom. O seu amigo vai entrar, o Sérgio? Eu acho que não, eu vou chamar um palmeirense, então, Cláudia, é melhor. O Antônio Márcio. Muito bem, muito bem. Tudo bem, Antônio Márcio? Faça uma provocação para a nossa colega Cláudia Meirelles. Tem que ser provocação, não pode ser um elogio para todo mundo de RH, não? Eu tenho que fazer o papel da Regina. A Regina que fala, faça uma provocação. Ela não está aqui, eu estou tendo que fazer o papel dela. Então, eu vou fazer uma provocação inversa. Na verdade, eu acho que todo profissional de RH, e por favor, né, me desculpem, a minha visão é a visão de fora, mas eu acho que o profissional de RH ele tem um olhar especial. Ele olha a empresa, ele olha a organização, ele olha as pessoas com o coração. Às vezes vai acertar, às vezes vai acertar mais ou menos e às vezes vai errar. Mas não perder esse olhar com o coração jamais. Inclusive, eu, como não sou da área, mas eu me apropriei dessa habilidade que vocês têm no desempenhar das minhas funções, na área financeira, por exemplo, na controladoria. E eu observei que os profissionais que têm sucesso, os profissionais que têm um reconhecimento dos seus colaboradores, são os profissionais que olham com o coração. É inacreditável a contribuição que uma empresa ela pode deixar de operar em algumas áreas, se algumas áreas forem desativadas. Mas uma empresa que merece o nome de empresa, de empreendimento, ela precisa de um RH que vai navegar, né? O RH, ele navega entre a pressão dos donos, dos sócios, dos acionistas e, do outro lado, da força de trabalho, do capital humano, que é o principal ativo de toda empresa. Então, menos provocação, viu, Paulo? Na verdade, você sabe quando você sente necessidade de agradecer a vocês? Eu fui muito feliz na minha carreira, porque eu trabalhei 25 anos em 2 empresas apenas, 10 anos em uma, 15 na outra, e eu sempre tive essa experiência maravilhosa de pessoas que tinham no RH este olhar. Pessoas que tomaram decisões muito difíceis, às vezes decisões individuais, às vezes decisões coletivas, como neste momento que a gente está passando, mas eles não deixaram a frieza, eles não deixaram, como que eu diria, ser só mais um número, ser só mais uma pessoa, ser só mais um colaborador. Olha, a culpa não é minha, a culpa é da conjuntura, das circunstâncias. Não abriu mão de dar aquela palavra, de dar aquele olhar. Eu estava escutando a Cláudia, eu posso chamar de defeito, entre aspas, né?
essa questão da gente não desistir das pessoas. Eu posso falar, foi muito enriquecedor, fiquei muito, assim, impressionado com a tua narrativa, mas te dizer que eu também já insisti com o que eu não devia, mas a gente não sabe, a gente está dentro de nós, vem do nosso DNA, essa questão de dar uma nova chance, ver onde realmente aquela pessoa vai ter valor, porque a gente parte do princípio que as pessoas têm algo bom, alguma coisa boa. Só tem uma coisa que nos impede, nós mesmos, né? Então, vendo a sua narrativa, aquele colaborador chegou naquele ponto em que ele não queria, quem não queria mais era ele. É isso mesmo. Então, e ele nem sabia, né? Ele nem não sabia. Que aí entrou a questão da Valéria, que é do autoconhecimento, a gente se perceber, a gente entender, a gente se mapear. Esse é um grande trabalho que a gente tem. Então, eu queria humildemente reconhecer o grande trabalho de vocês e de pequeníssimas empresas que eu tive experiência como colaborador, consultor, que eu via ali o RH, via aquela pessoa lutando para trazer, sair do DP e virar RH, trazer um treinamento, e me dizia, puxa, como eu queria dar um treinamento, puxa, as pessoas estão precisando disso, olha, eu estou vendo, mas eu não consigo. Então, e esse espírito, essa dedicação, por favor, não percam mais. Nunca. É isso. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Eu já estava me coçando aqui, porque eu estava no Windows, aí o Windows deu pau, entrei pelo celular, mas eu tenho essa dívida de gratidão, porque o profissional que sabe trabalhar junto com recursos humanos, na solução dos seus problemas, dos seus desafios de equipe, de avaliações, às vezes a gente está tão imerso no problema que um olhar neutro e com esse olhar do coração do RH faz uma diferença enorme para a gente. Obrigado, viu, gente? Muito bacana o que você falou. Só elogios, hein, Cláudia e Valéria? Não é, eu acho que... Você sabe que eu trabalhei numa empresa que quando eu entrei, fazia, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos que não tinha um RH. Gente, o trabalho que deu para resgatar tudo, nossa senhora, porque assim, as pessoas estavam se sentindo desrespeitadas, que ninguém escutava, que ninguém ouvia, que não tinha espaço, que as decisões eram tomadas de forma muito arbitrárias, que nada era discutido, que as decisões eram muito injustas. Então, imagina uma empresa que você entra e as pessoas estão se sentindo injustiçadas. Como que você espera ter resultado numa empresa dessas? Então, assim, olha, foi um trabalho duro para resgatar. Eu lembro que os meus primeiros 6 meses eu falava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Mas depois eu reconheci, eu falei, eu acho que eu estou botando realmente no prumo e dando aí talvez uma contribuição para essa organização para que ela nunca mais fique sem RH. E nunca mais ela ficou sem RH. É bom ou ruim, nunca mais ela ficou sem RH. E é aquilo que eu falo, por pior que seja a área, só pelo motivo de você ter uma área de pessoas, né? O nome que for, né? Hoje cada empresa dá um nome, né? Já é uma vitória e já é algo extremamente importante. Eu fiquei bem tocada pelo o depoimento que o Antônio Márcio deu, muito bacana. Muito bom. E é importante, né, que todos os gestores que não são de RH, eles são gestores de pessoas. Se você tem um restaurante pequenininho, um comércio pequenininho, qualquer escritório, né, ou você faz a gestão das pessoas... porque os valores, a empresa grande contrata departamento de endomarketing, escreve missão, visão e valores, mas os valores, eles podem estar no coração, e como ele administra a empresa, com que respeito que ele administra, você olha um escritório com 5 pessoas e tem diversidade, essa diversidade vai contribuir, porque vão ter pensamentos diversos, vão ter coisas complementares, que vai fazer com que o negócio dele se movimente. O mundo tão VUCA, tão acelerado, se a gente não tiver diversidade de pessoas, né, isso não... Às vezes a gente não tem tamanho, né, Cláudia, para ter um RH, a gente tem que contratar uma habilidade que vai gerar ali minimamente como que a gente gera os processos ali de benefícios, enfim, mas então cabe ao dono do negócio ou ao seu gerente administrativo ali
tomar esse papel de cuidar das pessoas, porque a maior tristeza de um RH, na gestão de pessoas, né, é você não sentir que as pessoas estão cuidando do humano, né, porque é o humano que vai fazer o negócio andar ou desandar. O que os seus funcionários estão falando sobre a sua empresa no Google, né, lá no Indeed, no InfoJobs, você coloca lá o nome da sua empresa, o que estão falando da sua empresa, né? E é muito triste quando você trabalha na empresa e pesquisa e vê as notas da sua empresa e você fala, nossa, a gente está muito ruim. A gente está deixando o candidato 2 horas esperando, a gente não dá retorno, né? Então, é muito triste quando a gente não cuida das pessoas, né? Eu acho que a maior tristeza nossa é quando a gente não pode contribuir, quando a gente não pode desenvolver, quando a gente não pode tá colaborando. Você sabe, Valéria, que eu lembro, você vai lembrar disso também, todos os colegas aqui que são de RH. Teve uma fase aí da nossa época de RH que só se falava assim, o RH tem que ser mais estratégico, porque o RH não é estratégico, e o RH é estratégico. Olha, eu atuo há 30 anos em RH, há 30 anos eu ouço isso. Gente, como que a gente não é estratégico? O RH não precisa esquecer das pessoas para ser estratégico, e muitas vezes alguns RHs começaram a se esquecer das pessoas, porque ele tinha que focar tanto no negócio, conhecer o negócio, ser o expert do negócio, que ele não tinha tempo de escutar as pessoas. E se o RH não tem tempo de escutar as pessoas de uma organização, a área perde a razão dela existir. Porque eu sempre falo que qual é o propósito de uma área de RH no final das contas, né? É ser o inspirador da organização, é ser aquele cara quase que o arquiteto da cultura organizacional, aquele cara que vai conciliar ali o que precisa para o negócio e quais são as expectativas dos colaboradores. Como que a gente concilia isso? Então, o RH tem que fazer esse papel. E não adianta só pender para um lado, que não vai dar certo, ou pender para o outro, né? Então, essa visão é algo assim que eu acredito muito, eu defendo o tempo que for, e eu posso, às vezes, eu digo assim, eu prefiro não ter uma linguagem tão de negócios, mas ter a linguagem das pessoas. Eu quero falar com o meu aprendiz, eu quero falar com a minha copeira, eu quero falar com o garçom, o segurança, da mesma forma que eu quero falar com o meu acionista e gerar valor para eles, independente do que for. Então, esse é o meu papel na organização, né? E eu acredito muito nisso. Parece que são 2 coisas separadas, né? Ou eu falo de lucro ou eu falo de gente. Mas é o equilíbrio das 2 coisas que vai permitir a empresa ter sustentabilidade, ela ter longevidade, né? É o equilíbrio das coisas. Nem, a gente tem que ser justo. Vamos entender, então, o acionista precisa estar feliz? Precisa. O cliente precisa estar feliz? Precisa. O funcionário precisa estar feliz? Também precisa, né? E eu preciso estar? Então, se a gente trabalhar todas as pontas, né, a gente vai ter uma empresa com certeza com resultado melhor, uma empresa que permite, o Fifties, ele tem 2 características que eu sempre gostei muito, que é as pessoas podem falar 3 besteiras por dia, né, e eu não sei quantas besteiras elas falaram. Isso permite que as pessoas tenham ideias, participem, e a gente acha soluções inovadoras, ágeis, porque todo mundo participa. E o culpado é o Joaquim, e é proibido contratar um Joaquim na companhia, porque se a gente já achou o culpado, a gente não gasta energia com isso, e vamos gastar energia com a solução, né? Isso faz com que você tenha um time equilibrado que vai gerar o resultado, né? A gente já teve casos, Cláudia, que a gente precisava solucionar situações que no escritório a gente não estava achando. A gente ia para a loja e perguntava para o auxiliar de cozinha, como é que você resolve isso? E ele respondia naturalmente assim. E a gente tinha passado 2 horas, 3 horas, 5 horas discutindo, porque tem que ir lá, né? De vez em quando a gente esquece, aí tem que pôr a mão na massa. E às vezes a empresa não tem condições de ter
um departamento de RH, e o RH é o RH e operações, como a gente trabalhava no 50s, mas se a gente for buscando esse equilíbrio, um pouco aqui, um pouco bate, um pouco assopra, vai junto, e explica o porquê, a verdade vai te libertando, né? E aí sim a gente vai poder ser feliz no conjunto, né? Todo mundo, porque não adianta um feliz, né? Adianta todos na empresa, o cliente, o acionista. Carol Bacana isso. Bortoleto, me diga aí, foi tudo isso, trabalhar com a Valéria? Como que foi? Eu tô dando azar, todo mundo que eu tô chamando não tá aparecendo, né? Cadê a Carol? É porque às vezes demora para abrir o microfone, né? Então eu vou chamar a Renata. Renata Pilati, diga aí, como que foi Oi. trabalhar com a Valéria? É tudo isso que ela falou mesmo? É. Eu tive a Val. Oi? Não, falei que eu paguei R$10 para você falar. Ela não pagou, não. A Val, ela foi responsável por uma virada na minha carreira, assim, eu trabalhava num outro segmento, eu trabalhava em agência de propaganda poxa, ela acreditou, assim, no meu trabalho, então, depois de 2 meses na agência, ela me chamou para trabalhar no 50s, num mundo que era completamente diferente do que eu conhecia, né, trabalhar em empresa, eu trabalhei em agência, então, assim, eu fui me adaptando à rotina, tudo, e eu acho que a grande oportunidade, assim, que ela me deu e que eu aprendi na empresa e aprendo todos os dias, até hoje, assim, não sei como vai ser na nova gestão, mas é que a gente não tem amarras, né? Então, foi como ela falou, a gente pode falar várias besteiras por dia, os departamentos não são determinados, então a gente dava pitaco no outro departamento e ela sempre apoiou, assim, nunca teve não fala isso, ou não vai se meter no outro departamento, a gente sempre foi muito unido, então para mim tudo que ela falou de cultura da empresa que a gente tem, né, é muito real, assim, a gente faz parte da empresa e não só de um único departamento, você é reconhecido por várias atividades, não só pela sua. O que eu acho que profissionalmente hoje faz um profissional mais completo, então tive a oportunidade de aprender muito com ela, assim, e acho que ainda vou continuar aprendendo todos os dias. Isso é muito legal, né, Cláudia? Porque às vezes você não tem um departamento para escrever a missão, a visão, mas se o Ale falou, né? Se o presidente trabalha junto, se isso tá correndo no sangue, não tem problema. Um dia um candidato mandou assim um saque para a gente falando onde é que está a missão, visão e valores de vocês? Porque a gente nem tinha escrito lá na nossa explicação. Não tem mesmo muita coisa manualizada, assim, mas tem no coração. E o funcionário novo que entra, a terceira geração, ele pega o espírito e continua, sabe? Porque ela está emprenhada nas pessoas, né? E isso faz com que a empresa vá caminhando de uma maneira diferente, né? Então, não adianta contratar um consultor para a sua empresa e ele que vai fazer lá a missão, visão, valores, vai colar na parede e ele vai embora, mas tá no dono, tá na equipe, as pessoas vivem isso mesmo, né? Você contrata o que você é, não o que você quer, né? Você tem que fazer funcionar no dia a dia, daí as pessoas vão se somar e vão vir trabalhar junto com você daquela maneira. Cláudia e Valéria, nós temos mais 5 minutos, né? Eu gostaria que em 2 minutos cada uma vocês fizessem as considerações finais e dessem uma mensagem positiva aí para quem está buscando recolocação, para quem está sofrendo aí nesse momento de pandemia e algo que possa estimular as pessoas a se superarem. Paulo, o que eu posso falar? Vou falar uma coisa que eu tenho visto e que eu acho que vale a pena. Nunca desista, entendeu? Não desiste, porque o que é seu está reservado, a tua posição está reservada. Muitas vezes, se você não encontrou ainda, é porque não é a sua. A Valéria falou isso no começo, não adianta você entrar numa empresa que depois você não vai gostar, que você não vai se adaptar, que você não vai se sentir bem, que você não vai se desenvolver. Então, calma.
porque tem oportunidade, você só não pode deixar de procurar, de insistir, não é porque te deram uma negativa que você tem que desanimar, ela tem que te dar mais vontade, eu sempre falo isso, você tem que acreditar, e eu acho que a mensagem mais positiva que eu posso deixar para vocês é a seguinte, quando eu saí da Adidas, que foi 2017, junto comigo saiu uma outra pessoa, uma grande amiga que trabalhava numa outra indústria. Nós saímos juntas no mesmo mês. Eu me recoloquei em 1 ano, como geralmente é o que demora para você se recolocar numa posição que você quer, né? Ela não, e ela falava assim, puxa, eu acho que não vai ter mais posição para mim, acho que eu vou virar consultora, e eu ficava assim, não faz isso, seja persistente, se exponha, conheça pessoas diferentes, mude o seu ciclo, seja determinada, pense aquilo que você pode abdicar, mas siga em frente. Bom, resultado, segunda-feira, ela me mandou uma mensagem agradecendo, ela falou assim, Cláudia, você foi uma das pessoas que mais me deu força nesse caminho, e depois de 3 anos e meio, eu vou ser diretora de RH na empresa XYZ, uma multinacional do segmento, não é farma, mas é consumidor farma, ela estava muito feliz. Então, assim, 3 anos e meio no mercado, a empresa, uma empresa excelente, a empresa viu nela tudo aquilo que ela de fato tem, e ela encontrou a oportunidade, porque ela não desistiu. Ela não desistiu e nós, amigos, também não desistimos dela. Então, isso também é muito importante. Então, eu falo assim que é o mais importante nesse momento. Valéria? Eu acho que é muito importante para quem está buscando recolocação ou quer fazer uma transição de carreira, não espere, sabe, me demitiram, agora eu tenho que sair correndo. Ou eu não estou feliz aqui, não estou feliz, não estou feliz, não estou feliz. E um dia você morreu, né? Então, quem é você, de novo? Autoconhecimento. Então, o que eu quero? Sabe aquilo que a gente usa para fazer plano de ação? A gente pode fazer PDI, um plano de desenvolvimento individual. Quem eu sou? O que eu estou querendo? Pega uma folhinha, divide em 4, né, os quadrantezinhos, vamos fazer uma análise SWOT. Então, quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? Para onde que eu quero ir? E no mercado? O que o mercado tem de forte? O que não tem? Que empresas que eu admiro? Que pessoas que eu admiro? Olha o LinkedIn delas. Olha o que elas estão fazendo no mercado. Seja vulnerável mesmo, ligue e fala, Cláudia, fala, o que você acha do meu currículo? O que você acha que eu tenho de virtudes? Porque você não vai, se você era ascensorista, não vai ter mais vaga de ascensorista. Não vai. Não adianta você pôr lá, estou procurando um emprego de ascensorista, que você não vai achar essa vaga. Mas para ser ascensorista, que virtudes você tem que ter? Puxa vida, tem que ter paciência para ficar, né? Tem que saber lidar em pequenos espaços para ficar naquele lugar, tem que saber lidar com pessoas, porque entra gente que te cumprimenta, gente que nem olha na sua cara, né? Gente. Quantas habilidades você tem? Então, mas eu não entendo isso de habilidades. Bom, pesquisa, gente, vai no Google. Mas eu não tenho estudo. Nossa, com tanto de livro grátis que tem, com tanto de podcast, tem como você aprender gastando 0. O LinkedIn, ele tem vários cursinhos lá, ensinando você como fazer network, como melhorar o seu perfil, né? E a verdade, não adianta enfeitar o currículo. Enfeitar o currículo te leva para o ponto A, passar pela triagem. Aí pode ser que você consiga enganar ali a psicóloga e vá para o ponto B, falar com a gerente de RH. E pode até ser que você passe pelo ponto C e que você engane o gerente também, e seja contratado. Mas e no dia a dia, você vai sustentar essa mentira? Aí fala, puxa, já fui mandada embora. Mas era lá que você queria? Quem é essa empresa? Então, se você buscar se conhecer, você tem a chance de, talvez não seja em um mês,
talvez não seja em 3 anos, eu acredito que vagas de especialistas, de analista, por conta da pandemia, a gente talvez suba um pouco para 8 meses de recolocação, o que eram 5 meses antes da pandemia. E um cargo gerencial, um diretor, que antes a gente estava demorando aí 8 meses, talvez a gente até leve 1 ano, sim. Mas por que não eu já ir cuidando da minha transição no dia a dia? O que eu estou fazendo? Se eu quero ser diretora de RH, o que eu preciso? De inglês. Não gosto de inglês. Então, né, você quer uma coisa, mas você está trabalhando para chegar lá? Né? Sabe a história da raposa e da uva? Né? O conto da raposa e da uva a raposa estava lá e viu aquele cacho de uvas verdinho, maravilhoso, e falou, nossa, eu quero uvas. E aí foi lá e tentou um pouquinho. Foi lá, tentou um pouquinho. E aí falou assim, não, eu nem queria essa uva aí, tá verde. Né? Porque ele não foi suficientemente forte de ir lá e falar, é isso que eu quero, eu vou dar um jeito de conseguir. Se você quiser, se você acha que é capaz, você vai achar o seu lugar ao sol. Se você não acha, se você não acredita nisso, você não vai achar. Acredite em você. Meninas, Valéria, Cláudia, agradeço muito pela participação de vocês, tá? Muito obrigado por ser tão solícitas, as duas sempre. Imagina. E agradeço a todo mundo que participou, tá? E semana que vem, no mesmo horário, estamos aí com outro tema, com outros participantes, né? E quem quiser será muito bem-vindo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Paula. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.